Alô, queridos, esse é um vídeo de dicas pra você mitar na rodada 3 do Cartola FC 2024. Começamos com tudo essa temporada, os times estão muito bem, as dicas batendo demais. E se você tá acompanhando nossas dicas e análises aqui, tenho certeza que tá se dando bem. Se liga aí num trechinho do último vídeo aqui, se liga. Uma outra opção fora da curva que eu falei pra vocês que era um nome diferente, que vinha numa temporada muito boa e que vem de um jogo com gol, é o Jean Carlos do Juventude. Fez um gol na última rodada, o cara que tem as bolas paradas jogando em casa contra o Corinthians, pode surpreender, jogador baratinho a 7 cartoletas, ó. Vamos ficar aqui. Pegou essa dica do Jean Carlos, foi uma dica ousada, mas deu muito bom. E aí, a gente falou de outros jogadores também no vídeo da rodada anterior e também na nossa live. Então, ó, a gente vai falar muito, vai analisar os jogos, é uma rodada extremamente difícil ainda para pensar em valorização, repleta de clássicos, e vou falar o horário da nossa live. Então fica comigo até o final, não muda de canal, eu sou o Glauber Arruda, o Bom de Bola, vou te ajudar a mitar. Então, ó, vem! Antes das nossas dicas e análises, pedir a você, meu querido, minha querida, o seu like, ele é poderoso, você tá dando uma moral muito grande, deixando seu like, que é de graça aqui, meta de 1000 likes, e agradecer a todo mundo que tá deixando like, tá deixando seus comentários, é muito importante, deixa o like aí. E também, se você tá chegando pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, tá certo? Se inscreva no canal, tem toda semana, tem lives, tem vídeos pra te ajudar a mitar, analisar melhor o futebol e se divertir, e também ser lucrativo. Se inscreve, botãozinho vermelho, vamos nessa, me ajuda a bater a meta de 150 mil inscritos aqui no canal, nessa temporada. Não menos importante, me acompanha no Instagram, minha rede social mais ativa, o Bom de Bola, tá certo? Tá na descrição aí, o Bom de Bola no Instagram. Todo dia tem conteúdo, tem resenha, tem análise de futebol, tem oportunidades, tem caixinha de perguntas. E o meu time atualizado é no Instagram primeiro, tá? Eu tenho um Telegram grátis também, um grupo, você pode fazer parte. Tá atualizado no Instagram, inclusive time aberto foi bom demais, mais de 70 pontos, valorizando bem. Então me acompanha aqui para não ficar por fora. Vamos falar aqui da pontuação do nosso time aberto, Bom de Bola e Viola. Fizemos mais de 71 pontos, onde a média geral foi de 49, valorizamos mais de 4 cartoletas, a média geral tá em 110, é o que todo mundo começou. Então, tanto esse nosso time aberto como os nossos times exclusivos do CSBB estão muito bem, a temporada tá excelente pra gente, e pra quem tá nos nossos grupos exclusivos do Clube de Sócios Bom de Bola, também estão muito bem, no topo das ligas, eu tô super feliz. E se você quiser fazer parte dos nossos grupos exclusivos, o link tá no comentário fixado aí, no primeiro link da descrição, ou nesse QR Code que você tá vendo aqui embaixo. É só apontar a câmera do teu telefone, você pode fazer hoje ainda parte dos meus grupos exclusivos e também fazer parte e assistir a live exclusiva que eu farei para os nossos assinantes hoje, sexta-feira. Então quem é sócio tem uma live extra de acompanhamento, material de apoio, times exclusivos que estão bem demais. Então bora pra cima, vem fazer parte. Vamos começar aqui falando dos goleiros. Recomendo pra vocês escalar goleiros gastando pouco, tá? Isso aí é um ponto porque normalmente não entregam tantas pontuações. Inclusive o nosso goleiro aqui do nosso time aberto, dos times exclusivos, foi o Gabriel do Juventude. Pegou SG, foi bem demais e foi um diferencial quase 8 pontos, tá? O primeiro goleiro que eu quero falar pra vocês é o goleiro Rossi do Flamengo. Mesmo tendo um jogo difícil contra o Palmeiras fora de casa, é um goleiro que custa na faixa de 6 cartoletas, deve trabalhar em defesas. É difícil pensar em SG nesse jogo, mas é um goleiro que custa pouco e é de um time organizado. Então Rossi é a primeira dica. A segunda dica é do goleiro Gatito Fernandes, que pegou o SG. O Botafogo foi um jogo muito sofrível, um jogo muito ruinzinho de assistir, mesmo assim pegou o SG na rodada 2. Gatito, Botafogo joga em casa novamente e pode ser uma boa, também custa pouco e pode ser um interessante. Outro goleiro que eu indico para vocês na faixa de 5 cartoletas é o goleiro Marquezinho do Grêmio. O Grêmio surpreendentemente pegou o SG em casa, vencendo o time do Atlético Paranaense e joga novamente em casa. A grande questão é que a gente tem que pensar que equipes podem poupar para Libertadores e muito provavelmente o Grêmio pode poupar jogadores porque os 2 jogos que fez na Libertadores ele foi derrotado, é o lanterna do grupo. Então todo mundo tá olhando pro Grêmio, é uma boa, mas vamos ver quem vai pro jogo, tá? Marquezinho do Grêmio eu acho uma ótima. Tá, anota já aí, tá certo? A nossa live aberta será neste sábado ao meio-dia e 15, 12h15, sabadão, aquela live para te ajudar, com muita resenha, com muita análise, muita informação para vocês, live aberta para te ajudar. Então conto com a tua presença, com a tua participação aqui no nosso canal meio-dia e 15. Vamos começar falando do Bragantino, que recebe o time do Corinthians. O Bragantino defensivamente vem sofrendo gols nos 2 jogos, tomou gols, mas o Juninho Capixaba é uma boa. Pode ser que jogue um pouco mais avançado e mesmo sem o SG, o Juninho Capixaba é um lateral que tem pontuado positivo. Ele não fez menos de 3 pontos mesmo sem o SG, então vai aqui. Agora é um cara mais caro. Outro lateral que deve estar no radar da maioria, eu acho válido pelo custo-benefício, é o Cuiabano do Grêmio, um lateral que já tem participação em gol, não tem sido tanto do desarme e se for para o jogo a 6 cartoletas,
pode ser uma boa. Outro lateral que deve ser bem visado e que nós falamos no vídeo e nas lives foi o cara que fez o gol do Botafogo, que é Matheus Ponte. Ele tá valorizado, vamos aguardar o mínimo do Cartola para ver o mínimo para valorizar, mas ele pode ser uma boa. O Botafogo jogando em casa pode segurar o SG também, mas é de risco. Matheus Ponte deve estar avisado, é uma possibilidade. Além do Hugo também, seu companheiro pelo lado esquerdo, também pode ser uma boa. Mas o Luciano Juba, a 5 cartoletas no Clássico, ele é bem ofensivo, lateral do Bahia, jogando contra o Vitória, pode ser uma boa, tem algumas bolas paradas. João Pedro pela direita do Grêmio. O Ayrton Lucas, gente, ele não tem desarmado muito, mas ele tá custando menos de 7 cartoletas para esse jogo contra o Palmeiras. Eu acho que ele vai ficar um pouco mais defensivo. Agora, esses dois laterais aqui, eu gosto bastante, Esquivel e Léo Godoy. Vamos ver se o Esquivel vai ser titular ou não, vamos acompanhar esse Atlético Paranaense, mas acho interessante ter pelo menos ali um defensor do Atlético Paranaense jogando em casa, mesmo sendo contra um dos líderes do campeonato, né? Nós só temos 2 times que venceram as suas 2 partidas, que são exatamente Internacional e Flamengo. Por critérios, o Inter é líder nesse momento. É um jogo difícil, mas acho que defensivamente encaixar alguém do CAP é interessante, é inteligente. Gosto dos 2 laterais do Atlético Paranaense, tá? São jogadores um pouco mais caros num jogo muito difícil. Flamengo e Palmeiras é difícil até a gente pensar em SG nesse jogo. 2 equipes grandes aí. O William do Cruzeiro vem muito bem e Arana seria o meu destaque pelo lado do Galo. Bom, vou falar pra vocês de um cara que eu estou falando desde antes do início do campeonato. Para a rodada 1 eu já tava falando dele, que é exatamente Kaique Rocha, o melhor zagueiro do Atlético Paranaense. Então já tô 2 rodadas indicando, escalando o Kaique Rocha, um zagueiro barato que vem desarmando bem na faixa de 6 cartoletas. Eu acho uma excelente pra rodada. Reforçando, zagueiros é pra gente ficar de olho, não gastar tanta grana com zagueiros, tá certo? Então eu já vou falar aqui do Douglas Mendes do Bragantino, continua sendo uma boa e uma peça pra você fechar, conseguir fechar teu time, investir tuas cartoletas mais lá na frente. Então, ó, 2 cartoletas aí, Douglas Mendes do Bragantino, eu acho um bom nome. O Luan Cândido não me anima. Você tem aqui outros zagueiros, né, que estão aparecendo aqui. Jeromel deve ser um zagueiro bastante visado a 6 cartoletas, se for para o jogo. Eu acho válido o Jeromel. O Kaique Rocha eu já falei pra vocês, tá? Ele tem 6 desarmes, 2 faltas, muito interessante, e um SG, tá legal? Defensores nesse clássico aqui de Galo e Cruzeiro também. É um pouco difícil da gente falar, mas eu posso te dizer que o Igor Rabelo ele foi muito bem no jogo, na última rodada. E é difícil, eu falaria pra vocês aí de jogadores, buscar jogadores baratos. Eu vou estar detalhando melhor na nossa live. Meio-campistas, teremos o clássico aí entre Fluminense e Vasco da Gama. O Fluminense está numa sequência de clássicos sem vencer, né? São 12 clássicos, acredito. Mas um nome forte para a rodada e quente é o do John Arias, do Fluminense. Eu acho um nome muito bom, embora seja um jogador que custe um pouco mais ali. O Arias custa 16 cartoletas. Acho um nome bem interessante para a rodada. Para mim, um nome que não tem como ficar de fora, e a gente falou que era unanimidade, foi o maior pontuador da rodada, foi De La Cruz. De La Cruz em 2 jogos tem 3 participações em gols, muitos desarmes, mesmo sendo um jogador valorizado. Cara, eu não quero nem saber, para mim ele é unanimidade na rodada, mais até do que o Arrascaeta. Gustavo Scarpa, a exemplo do que eu falei no vídeo e também na live, ele vem numa sequência muito boa com o Milito fazendo gols, inclusive fez o único gol do Galo na última rodada, e para essa rodada, se ele for pro jogo, continua sendo uma muito boa. Scarpa crescendo muito bem, para mim Scarpa vale. Outro cara que foi bem, que pode ir bem na última rodada, Cristaldo, fez gol pelo Grêmio e o Grêmio vai jogar em casa. Então, Cristaldo jogando em casa pode ser uma boa. Se for pro jogo, tá valendo. Outras opções aqui pra vocês. O De La Cruz eu já falei. O Rafael Veiga pode ser uma boa pra essa rodada também. Mesmo sendo um jogo difícil, não desconsiderem o cara da bola parada, o cara da falta, do escanteio. Então, o Rafael Veiga pode ser uma boa, custa 15 cartoletas. A Arrascaeta sempre é uma boa, tá descansado, então gosta de jogo grande. 14 cartoletas eu gosto, tá? Gosto bastante. Jean Carlos, que a gente deu uma dica mais ousada, pouca gente foi, a gente escalou em um dos times exclusivos, um time mais ousado. Ele vem em 2 jogos, da mesma forma, 3 participações em gols. Na última rodada, gol e assistência, na anterior, com gol. Então tem aparecido bem, Cristaldo já falei. Cito pra vocês aqui o Vila Sante, mesma faixa de preço do time do Grêmio. Fernandinho, cobrador de pênalti do CAP, que não foi bem na última, mas joga em casa essa. Atlético Paranaense contra o Inter tem um jogo difícil. Matheus Pereira, tem um jogo ali difícil, é clássico, mas é um jogador de qualidade. Destaques ali no meio campo de outros jogadores, mas aqui eu quero falar do Mateuzinho do Vitória,
que inclusive no último jogo foi muito bem contra o Bahia. Pode ser uma alternativa para quem precisa fechar time. 4 cartoletas, acho um nome interessante, de repente você quer priorizar outros setores e tá tudo certo em relação a isso, tá? Então Mateuzinho pode ser uma boa, da mesma forma Tassiano a 6 cartoletas e o Jean Lucas aqui, que tem feito médias melhores do que o próprio Tassiano. Para mim, no momento, o Jean Lucas é o melhor meio-campista do Bahia no Campeonato Brasileiro, tá certo? Vamos lá, falando de atacantes e lembrando a você, deixa o like, se inscreve aqui no canal, dá essa moral e vamos comigo, meta de 1000 likes, tá? Não esquece de comentar aqui embaixo qual foi a tua pontuação na última rodada, se você pegou as dicas, o que é que você gostou mais do vídeo de dicas, de onde é que você tá falando, se você pegou a live, fala comigo que eu vou te responder mesmo na correria do dia, tá? Eu conto com você, comenta aqui. Pra mim o Hulk é difícil deixar de fora, no clássico, o cara do pênalti da falta, enfim... Cara, inclusive o Milito deu uma vacilada no último jogo contra o Criciúma, decepcionante aquele empate. Em 30 minutos o cara sacou o Hulk, sacou Paulinho e o Scarpa, e aí o Galo sofreu um empate. Acho que, pelo que eu tô observando de informações, ele vai com força máxima. Hulk pra mim é difícil deixar de fora, inclusive é uma ótima opção de capitão. Outro nome que eu falei que era unanimidade na última e eu não me arrependo é o Pedro do Flamengo. Continuo achando uma ótima porque o momento dele é muito bom. O Flamengo tá num momento excelente, Palmeiras vem de derrota em casa e o Pedro só de média básica fez quase pontuação de cara que faz gol. Quase 8 pontos, ele fez 7.40, então Pedro pra mim também continua sendo uma muito boa. Outro nome jogando em casa contra o Inter, um dos líderes, é Canóbio. A gente falou na última, poderia ser uma boa. Canóbio pode dar certo. Botafogo jogando em casa, o Júnior Santos foi muito mal, Tiquinho começou no banco, não entendia do treinador, mas Tiquinho Soares, artilheiro, eu acho também interessante, um nome bom para a rodada. Nesse clássico entre Fluminense e Vasco da Gama, de um lado nós temos o Verratti do time do Vasco, que eu recomendo para quem quiser, um pouco mais ousado, mas o Cano, eu gosto mais do Cano. Lei do ex, ele gosta de fazer gol no time do Vasco, então Cano acho também uma ótima pedida. Vamos voltando para cá, Paulinho do Galo pode ser uma boa. Atacante do Palmeiras, eu gosto mais do Endrick, a exemplo do que eu falei na última rodada, os dois eram uma boa, eu gostava mais do Endrick do que do Flaco Lopes, terminou que ele pontuou mais, fez 4 pontos, mas o Endrick eu acho um nome bom. Dos atacantes do Grêmio, olho no Pavon, tá? Lucas Barbosa, que fez uma rodada, ele fez um início de campeonato muito bom, ó. Só de média básica 6,40 e 17,30 do Juventude, é um jogo fora. Mas eu tenho que falar da performance. O cara tá performando, eu não vou me abdicar de dar informações pra vocês. Endrick do Palmeiras é uma boa. Se for pro jogo, Pavon, que também fez uma rodada ruim fora, mas em casa fez 11 pontos contra o Cuiabá. É interessante pensar ofensivamente no time do Grêmio, que deve vencer, né? O único jogo do Cuiabá válido que ele fez, né? Perdeu 4-0 pro Atlético Paranaense. Luiz Araújo, que fez um golaço a 7 cartoletas do Flamengo, pode ser. Bruno Henrique fez um bom jogo na última rodada e ele que vai jogar porque o Cebolinha tá fora, tá lesionado. Vamos olhar aqui para os atacantes. Alejandro do Vitória, 6 cartoletas, é um nome que pode dar certo aqui, gente. Esse jogo Vitória e Bahia é uma tendência de gols. Foi assim no campeonato estadual, foi assim nas finais, enfim, um jogo de muitos gols, tá? Então, Alejandro é uma possibilidade, da mesma forma o Osvaldo, ok? Quem deve jogar aqui na centroavância, Mastriani e o Pablo, vamos observar. Vamos ficar de olho, informações são importantes. Equipes têm Libertadores no meio da próxima semana, então podem poupar. E eu não acredito que esses clássicos muito pesados eles vão poupar de início. Devem mesclar ali, mas eu vou estar falando melhor tudo isso na nossa live sábado ao meio-dia 15. Bom de bola na tela, time escalado. A minha primeira prévia fica dessa maneira. No gol, o Marquezin do Grêmio, tá legal? Pode pegar um SG aí na rodada. O Godoy, lateral direito do Atlético Paranaense, é o meu lateral aqui. Se o Esquivel for pro jogo, eu gosto dele porque ele é mais ofensivo, vou acompanhar. Kaique Rocha do Atlético Paranaense, então eu estou dobrando o Atlético Paranaense em casa contra o Internacional. E o nosso querido Douglas Mendes do Bragantino, que terminou jogando no meu time, baratinho, só para fechar o time. Mateu Ponte, que a gente indicou na última rodada também como nome ousado, foi o autor do gol do Botafogo em casa, ou o Hugo, tá? Os dois laterais do Botafogo eu gosto. Pra mim, unanimidade nessa meiuca é o De La Cruz. Atacar, vai valorizar, eu não quero saber, ele tá jogando muita bola. E teve nos meus times aí de início, e eu vou manter, mesmo sendo um jogo difícil. Então, De La Cruz no meio, Cristaldo do Grêmio, que fez gol na última, e Mateuzinho do Bahia, tá?
Mateuzinho do Bahia. No ataque, pra mim, unanimidade é Hulk, Pedro do Flamengo é um ótimo nome e Canóbio do Atlético Paranaense, meu treinador Arthur Jorge. Esse time aqui custou 114 cartoletas e todas as rodadas a gente tá valorizando, pontuando bem, com média muito boa, topo de premiação das ligas. Então é isso, meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado do vídeo, expresse seu sentimento se você gostou. Como? Deixando o seu like agora, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo aí no WhatsApp, no Telegram, com a tua turma, com a tua galera. Você vai estar dando uma moral gigantesca aqui pra mim, pro Bom de Bola, tá certo? Nos encontramos sábado, meio-dia 15 aqui no nosso canal. É isso, Deus abençoe você, sua vida, sua família e a gente se vê. Tamo junto, meta de 1000 likes, conto contigo, valeu!